Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, como é que andam as coisas por lá as últimas horas de batalha, e vamos falar sobre a ponte de Kherson, ou a ponte de Antonivka, que liga Kherson à região sul da Ucrânia, que, olha só, foi atingida de novo pelos ucranianos e está quase caindo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Texugo Maldito, Hora do Aimars e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de novo a gente tem um dia em que não houve grandes mudanças na linha de frente. Houve algum bombardeio aqui em Kharkiv, mas nenhuma mudança na linha. Aqui também na região de Donbás, tanto aqui no norte, próximo a Siversk, quanto mais ao sul aqui, próximo a Bakhmut, que devem ser os próximos alvos dos russos nessa guerra, nessa batalha. Não tivemos nenhuma mudança aqui, né? O bombardeio tradicional russo, eles tentaram avançar em várias cidades aqui. O exército ucraniano ele lista todas as cidades em que os russos tentaram avançar, mas não conseguiram, né? E, de fato, se a gente olhar essa linha de frente aqui, de novo a gente tem aquela visão de que, usando firmes da NASA, né? Isso lembra que era uma coisa que a gente tinha essa dúvida, né? O quanto está sendo eficiente essa estratégia ucraniana de bombardear depósitos de munição. A gente já vê agora que os russos já voltaram à ativa, né? Acabou já a pausa deles, então em tese eles já estão plenamente comprometidos, mas a gente continua vendo uma quantidade muito pequena de uso de fogo na linha de frente. Sensivelmente os russos estão diminuindo o uso de artilharia na linha de frente, e foi o uso da artilharia em excesso que permitiu a eles tomar Severodonetsk e Lysychansk, né? Então lembra que foi justamente com essa tática de jogar artilharia à vontade que eles conseguiram tomar essas cidades, e agora não estão conseguindo mais fazer isso. Para avançar, pode ser que seja uma fase preparatória ainda, que eles ainda vão fazer isso mais adiante em alguns dias, mas por hora tudo indica que de fato a quantidade de rounds de munição, de tiros de artilharia que eles estão conseguindo dar é muito menor do que antes, no mês de junho, né? Existe um outro ponto nessa história toda que o Ryan Macbeth está falando para a gente nesse vídeo aqui, que é a questão sobre a manutenção dos obuses e canhões, né? Os obuseiros e canhões, que são por onde se dá esse tiro de artilharia, eles têm ranhuras. Essas ranhuras são essenciais para você garantir que o projétil saia voando, girando. Dessa forma você evita que ele tenda para um lado ou para o outro. Se ele sair sem isso daí, ele acaba tendendo ou para um lado ou para o outro. Como ele sai girando, ele tende a seguir a trajetória muito melhor. Só que o que acontece é que com o tempo essas ranhuras começam a desgastar, começam a ter falhas, e daí você diminui a capacidade daquela peça de fazer um bom tiro, de ter uma boa precisão, né? E pelas contas dele, considerando a quantidade de cartuchos que estavam sendo disparados, de tiros que estavam sendo dados pela artilharia russa nesse meio tempo, e a quantidade de peças que eles têm lá, já deve estar, uma boa parte da artilharia russa já deve estar necessitando de manutenção. Então, uma outra possibilidade é que os russos tenham levado essas peças, ou pelo menos uma parte delas, para manutenção, para fazer uma troca. Os russos têm uma quantidade enorme de peças de artilharia, eles não vão ter falta disso, mas precisa fazer manutenção, e isso é um problema, né? Enfim, a gente não sabe exatamente porquê, mas o fato é que, de fato, a agressão russa com artilharia diminuiu muito nesses dias. Me parece óbvio que foi pela destruição dos depósitos de munição, mas, como eu disse, podem haver outras possibilidades aí. Vamos acompanhar isso para ver no futuro o que é, né? Agora, a grande notícia que a gente teve hoje foi que os ucranianos, de novo, atingiram a ponte de Antonivka, né? Antonivka é aqui em Kherson, nessa região aqui. Lembrando como é que é a situação nessa região, né? Você tem o rio Dnipro passando por aqui, e existe uma grande quantidade de tropas russas a norte e oeste do Dnipro, né? E você tem muito poucas passagens aqui. Ele é um rio muito largo, aqui é uma represa grande. Mesmo depois da represa, o rio é muito largo, não tem pontos de passagem. Você tem apenas a represa aqui em Nova Kakhovka. Você tem uma linha de trem que passa aqui, uma ponte ferroviária que passa aqui, e você tem a ponte de Antonivka,
que é essa outra ponte grande aqui que aparentemente está sendo destruída mesmo pelos ucranianos, né? A gente sabe que os ucranianos já fizeram testes de atingir Nova Kakhovka, ou seja, já conseguiram atingir isso daqui. E ontem eles já tinham atingido a ponte, a gente mostrou ontem, fizeram 2 buracos grandes, né, bem na cabeceira da ponte do lado de cá. Mas se você olhar como é que está a situação agora, ó, eu vou tocar um clipe aqui para vocês verem. Eles atingiram de novo a ponte e repara como são vários buracos agora, tem vários buracos. E outro ponto importante, não é no mesmo ponto que eles tinham atingido ontem, né? Ontem eles tinham atingido bem na cabeceira da pista, bem mais para lá. Aqui agora eles atingiram bem no meio do rio, os ucranianos atingiram bem no meio do rio. E com um número muito maior de foguetes, a ponto de que, segundo está dizendo esse cara aqui, que é um ucraniano que mora lá em Kherson, segundo ele está dizendo, a ponte foi interditada pelos russos. Os russos falaram que proibiram de usar a ponte, embora neste momento que ele está gravando aí, ainda estão passando alguns carros, mas parece que eles proibiram essa passagem, né? E repara que isso daí cria aquele efeito que a gente imaginou mesmo, de meio que botar um senso de urgência nos russos. Ó, se você quer atravessar essa ponte, você tem que atravessar ela logo, porque daqui a pouquinho ela não vai estar mais aí, né? Não vai ter mais como atravessar isso daí. A chance dos russos abastecerem as tropas deles não é que diminua, não é que acabe a chance dos russos ficarem desabastecidos. Não é que não haja possibilidade de abastecer os russos lá, eles têm aeroportos ali, de Chernobyl, por exemplo, que eles podem usar para abastecer por avião, mas a logística fica muito mais complicada desta forma, né? Então, o que dá a entender, repara como é que é diferente mesmo o lugar dos furos, né? Não foi no mesmo lugar de ontem, foi bem aqui agora é bem no meio da ponte, bem no centro do rio, você olha pelos buracos aqui, você vê o rio lá embaixo, né? Então, é diferente da outra que caiu na cabeceira, que embaixo você via a terra ainda. Enfim, parece que a estratégia ucraniana é de derrubar essa ponte mesmo, e estão fazendo isso. Ontem foi o tiro para checar como é que funciona a coisa, hoje foram mais uns tiros, eles sabem que podem derrubar. Se der mais uma carga igual a que fez hoje, essa ponte não consegue se manter de pé, né? Bom, mas não foi só isso. Também teve mais destruição de equipamento russo lá em Sulivka. Sulivka fica aqui próximo a Izium, então, na verdade, em tese, pode nem ter sido com HIMARS esse ataque, mas a gente não sabe, né? De qualquer forma, um ataque bem sucedido aqui dos ucranianos. Outra área atingida ontem, e aqui certamente foi por HIMARS, foi Komishany, um distritozinho aqui próximo a Kherson também. Chernobyl é onde é a maior parte da concentração de soldados russos, mas aqui também deve ter algum posto ali, alguma coisa que eles identificaram e atingiram ontem, né? Bom, uma coisa importante que houve, que a gente percebeu dos tiros nos últimos dias, é que alguns desses tiros visavam esse tipo de radar ou equipamento de electronic warfare, né? Ou seja, a Ucrânia, depósito de munição, ela já destruiu vários deles. Agora ela está visando outros alvos também interessantes, e radares certamente são um ponto importante, né? Esse sistema aqui de warfare, ele serve não apenas para dar localização para bombardeios e mísseis e coisa tal, como para atrapalhar casos de outras, do inimigo, né? Foguetes do inimigo e etc. Isso foi atingido nessa região aqui, ficava bem é um resort que fica em Lazurne, bem aqui na região sul aqui de Kherson, né? Relativamente afastado. Agora, foi um nessa região aqui e outro em Nova Kakhovka. Está aqui eles mostrando também um sistema desse avançado, um sistema de electronic warfare, que estava lá na represa de Nova Kakhovka e foi um dos pontos atingidos. Então, talvez, ontem, quando a gente viu eles atingirem a represa, talvez o alvo não fosse realmente impedir a passagem pela represa, mas simplesmente remover esse sistema de electronic warfare que estava aqui em Nova Kakhovka, né?
ou talvez sejam as duas coisas também, é perfeitamente possível. Bom, e outra notícia bem interessante que a gente teve ontem foi um Su-35 russo que foi abatido em Kherson, tá? A gente tem já a confirmação de que ele foi abatido, que era um Su-35, inclusive de canais russos, e aparentemente foi atingido pela Força Aérea Ucraniana. Lembra, pessoal da Rússia, aquela Força Aérea Ucraniana que vocês falaram que tinham destruído nos 2 primeiros dias da guerra? Pois é, destruiu um Su-35, e vocês sabem, não é o primeiro Su-35 que é derrubado, e o Su-35 é o jato mais moderno que a Rússia tem em operação. Ela tem alguns outros modelos, que ela tem protótipos dele, que tem estudos, mas não são homologados ainda, não estão usados ainda. Acho que é o Su-57, se não me engano, não está homologado ainda, não está sendo usado nessa guerra. O Su-35 é o mais avançado que eles têm, e teve mais um que foi derrubado ontem pela Força Aérea. Mas além disso, há poucos dias atrás, na região de Alchevsk, que fica aqui em Luhansk, se você vir aqui, Luhansk, Alchevsk, fica aqui, foi abatido um avião Su-34, que é também um jato muito moderno da Rússia, e foi abatido pelos próprios russos. Os próprios russos abateram o jato deles, derrubaram, né? E tem muita gente considerando o seguinte: como que eles fizeram isso, né? É uma coisa que acontece, tá, gente? Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Inclusive já houve casos também de ucranianos que derrubaram jatos da própria Ucrânia, mas é um caso bastante raro. E esse caso aqui, particularmente, parece ser um caso de desespero, né? De novo aqui o Ryan Macbeth está fazendo a análise do radar aqui, e ele chega à conclusão de que provavelmente foi um conjunto de duas coisas. Primeiro, o desespero russo para tentar atingir HIMARS, né? Como a gente já falou em outros vídeos, o HIMARS ele não aparece na tela do radar russo como um míssil identificável. Então é difícil para o operador saber exatamente o que é aquilo, e daí é por isso que o HIMARS acaba passando e conseguindo atingir as coisas com tanta facilidade, né? Para a maior parte dos objetos, aviões, outros tipos de mísseis, o software do computador ali, do radar, já identifica aquele míssil, aquele elemento com facilidade. E essa pressão nos operadores de radar pode ter contribuído para eles tentarem achar, para eles derrubarem esse avião deles próprios, né? Agora, ele fala que isso também é sinal de que o IFF não funcionou. O que é o IFF? É um sisteminha que você tem com os aviões modernos, em que você tem, na verdade, uma chave, um segredo qualquer, que permite ao seu radar saber se aquele avião é amigo ou é inimigo. Então você manda uma charada para o avião, se ele conseguir retornar essa charada, é porque é um avião amigo. Se ele conseguir responder da forma correta, é tudo eletrônico, tá, gente? Não precisa do piloto fazer nada, não. O próprio avião já responde, né? E daí o cara do radar fica sabendo que é um objeto amigo, não vai atirar em um objeto amigo. Só que o que acontece é que justamente algumas vezes isso não está funcionando. Então o que deve ter acontecido é isso. Juntou o fato de que o IFF não estava funcionando naquele avião, com o fato dos operadores estarem todos apavorados para tentar derrubar HIMARS, e acabaram derrubando um próprio avião deles, né? Eu fico até triste com uma notícia dessas. Estou sendo irônico, tá? Só para deixar claro. Bom, outra informação, a gente teve ontem os ucranianos testando um sistema MLRS, ou VIRA, que é o primeiro vídeo deles usando esse sistema que foi desenvolvido na própria Ucrânia. É um sistema MLRS, ou seja, tem muito menos precisão que o HIMARS, mas pode chegar até 300 km. E isso pode ajudar alguma coisa. Ele tem algum ajuste de micromotores e coisa e tal, e talvez possa ser um reforço ao HIMARS, né? Como a gente viu lá no caso da ponte da Antonivka, o HIMARS ele não consegue derrubar a ponte completamente, consegue fazer um estrago grande, precisa de muitos mísseis ali para conseguir de fato derrubar a ponte. Então isso vai ser válido também no caso da ponte da Crimeia. Você vai ter que mandar muitos foguetes na ponte da Crimeia, primeiro para conseguir fugir das armas antiaéreas russas, né? Então certamente as defesas antiaéreas vão tentar derrubar um monte de coisa. Então uma boa alternativa seria usar esse sistema ucraniano para tentar atingir a ponte da Crimeia o máximo de vezes,
e para exaurir a defesa antiaérea russa, ou pelo menos desnortear ela um pouco, e depois entrar com os HIMARS para garantir que acerta exatamente nos pontos precisos, né? Vamos ver se isso acontece em algum momento, e está todo mundo ansioso para ver a queda da ponte da Crimeia. Bom, isso daqui é só para mostrar aqui um lançamento do Iskander, que é um dos mísseis mais avançados da Rússia. Como vocês podem ver, a menos que eles estivessem mirando no próprio quartel deles lá, não deu muito certo não esse lançamento, né? Pois bem, vamos falar agora de assuntos mais na área de diplomacia e outros assuntos correlatos a essa guerra, né? O Putin esteve no Irã. Que coisa, hein? Que decadência. O Putin pedir ajuda para o Irã. Pediu para a China esnobou o Putin, não deu ajuda nenhuma para eles militar. Eles foram para o Irã. E essa visita ao Irã não foi assim também tão bacana quanto o Putin esperava, não, né? O próprio... Começou com uma confusão que o pessoal no aeroporto não conseguia colocar a escada no avião. Putin levou uns bons 15 minutos esperando conseguirem a escada, colocar a escada lá, né? Não preciso explicar para vocês que um monte de segurança russo aqui, Putin totalmente paranoico. Não bastasse isso, chegou a ser esnobado lá, né? Ou seja, praxe nesses encontros de presidentes que todo mundo entre junto. Mas o que aconteceu? Parece que teve uma crise há um tempo atrás em que um jato russo foi derrubado por forças turcas sem querer e coisa e tal. E daí Putin fez o Erdogan esperar ele lá. O Erdogan ficou uns bons minutos esperando o Putin antes do encontro. E agora o Erdogan deu o troco no Putin. O Putin entrou e teve que ficar esperando o Erdogan chegar, né? Enfim, o Putin está sendo esnobado pelo Erdogan e pelo cara do Irã, né? No final das contas, não teve nenhum resultado público disso daqui. A gente sabe, esse tipo de acordo é acordo que se faz por baixo dos panos, ninguém vai ficar sabendo mesmo. Eles disseram que fecharam um acordo na área de gás e petróleo de não sei quantos 1000 metros cúbicos de gás e petróleo entre o Irã e a Rússia. O que é uma coisa que não dá para entender, porque, é verdade, ambos são produtores de gás. Quem que vai vender para quem ali, né? No final das contas, não tem muito o que fazer. E os dois já são sancionados, então também o gás do Irã não vai abastecer a Europa da mesma forma que o gás russo não vai, né? Nessa reunião, o Putin falou também que eles estão perto de um acordo para os grãos da Ucrânia com a Turquia. De novo, aquilo que eu falei para vocês já, esquece, não vai sair acordo nenhum. Isso é típico da Rússia. A Rússia fica falando, não, estamos quase chegando no acordo, quase chegando lá, estão enrolando, não vai ter acordo de grãos nenhum. Felizmente, a Ucrânia já está conseguindo exportar os grãos dela pelos portos no Rio Danúbio, né? Mas em Odessa não vai, esse acordo não vai sair. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra chama atenção para um problema que a gente já falou aqui e parece que está se tornando cada vez mais premente, né? Os bloggers militares russos, inclusive o Igor Girkin, que é o Igor Strelkov, mas vários outros, não é ele o único, estão fazendo uma pressão muito grande para a mobilização. Eles querem que a Rússia decrete guerra e faça mobilização na visão deles. Sem decretar guerra, a Rússia não vai ganhar isso daí, não vai conseguir nem manter os territórios, então eles estão pressionando para isso. Eu já falei aqui também que eu acho pouco provável que o Putin vá nesse sentido, porque isso politicamente seria muito ruim para ele lá na Rússia, né? Isso daqui é uma boa notícia. Um líder rebelde checheno avisou que vai estar preparando uma insurgência contra o Kadyrov. O Kadyrov é o cara russo, é o aliado russo que está dominando a Chechênia hoje em dia. A Chechênia tentou a independência alguns anos atrás, a Rússia suprimiu com muita violência, mas só conseguiu de fato acabar com o movimento quando cooptou o Kadyrov e fez um acordo com ele, botou ele como presidente da Chechênia, e assim a Chechênia continuou parte da Rússia, né? Agora que o Kadyrov mandou metade das tropas dele para morrer na Ucrânia, agora os rebeldes estão com ideia de novamente fazer isso. Vai ser ótimo, porque vai ser o primeiro pedacinho da Rússia que vai se separar dela, né? Agora, isso daqui é uma sessão quase que cômica aqui, né? Os russos aqui, um jornal russo está alegando que a Rússia está perdendo a guerra porque a Ucrânia tem tropas mutantes experimentais criadas em biolabs secretos, em laboratórios biológicos secretos, né?
Essa história dos laboratórios biológicos é uma lorota completa, um absurdo. A Ucrânia tem laboratórios biológicos? É lógico que tem, todo o país tem. Aqui no Rio de Janeiro tem um ali, a Fiocruz é um laboratório biológico. Tem em tudo quanto é lugar isso, né? Agora, a acusação é que seriam laboratórios de armas químicas e coisa e tal. Isso é lorota, não existe isso. Não tem nenhuma evidência disso. Ah, os laboratórios tinham financiamento americano? Alguns tinham financiamento americano. Como eu não duvido nada que a Fiocruz tenha, porque a Fiocruz também tem intercâmbio com um monte de países do primeiro mundo, eles têm coisas para ajudar esses laboratórios biológicos, não tem nada de errado nisso. Não tinha nenhuma arma, nenhuma evidência de arma biológica. Mas os russos, né, não podem perder a oportunidade de usar a desculpa do passado para a desculpa do presente. Então, já que estão perdendo a guerra, estão falando que os ucranianos estão experimentando soros biológicos e coisa e tal. Estão dizendo que os soldados ucranianos estão tendo um boost porque estão usando química e coisa e tal, e mutação por causa de laboratório biológico. Não, o russo, sabe o que significa? Sabe por que o soldado ucraniano é muito mais forte que o russo? Chama-se motivação. Agora, o fato é, a Rússia falando isso, a gente nunca deve esquecer daquela máxima sobre o socialista, né? Acuse-os do que você faz. Não duvido de nada deles estarem fazendo experimentos em russos nesse sentido. Bom, e sobre a questão energética na Europa, né, muita gente mencionou que, não, o Putin está cortando o gás agora, porque é agora que a Europa acumula gás para o inverno e coisa e tal. E, gente, isso não faz sentido, me desculpe, mas isso não faz sentido nenhum. Porque isso dá tempo da Europa procurar gás em outros lugares, né? E é exatamente o que ela está fazendo. Por exemplo, fechou um acordo com o Azerbaijão para dobrar as exportações de gás do Azerbaijão. Vai ser suficiente para suprir o gás russo? Não, não vai ser suficiente. Ela não vai conseguir ter a mesma tranquilidade que ela teria com o gás russo. Mas ela não precisa ter a mesma tranquilidade. Ela já reduziu a dependência dela de 60% para 25%. Se ela reduzir isso para 10%, 10%, meu amigo, dá para passar o inverno de boa. Então, no final das contas, os russos se fecharam, e lembra, os russos fecharam o gás em tese só para a manutenção do Nord Stream 1, um dos gasodutos. Os outros gasodutos continuam fornecendo. A questão é que existe a suspeita de que eles não vão voltar com o fornecimento do gás. A gente não sabe ainda. Em tese, a manutenção vai acabar em alguns dias e existem pessoas dizendo que eles não vão voltar com o gás. Se não voltarem, vai ser o ideal para a Europa. Eles têm tempo de se programar para o inverno, né? Evidentemente que seria isso. Para os europeus, seria muito pior se fechassem o gás no inverno, porque você pode falar assim, mas aí no inverno eles já teriam as reservas cheias e poderiam passar a maior parte do inverno. A verdade é que não. Na verdade, as reservas, se não receberem mais gás ao longo do inverno, elas não são suficientes para passar o inverno todo. Então, isso daria um senso de urgência muito maior, porque as pessoas já vão estar no inverno, já vão estar com uma situação mais complicada. É muito mais difícil você lidar com uma emergência no meio do uso intensivo do gás do que antes dele. Você pode se planejar com muito mais facilidade. Outra coisa é a questão de religar as usinas nucleares. A Alemanha recentemente desativou 6 usinas nucleares enormes. E aqui o que a gente está falando é, os operadores dessas usinas falaram que, olha só, a gente pode voltar a funcionar, não há necessidade de... Porque o governo alemão havia sido indagado sobre retomar a operação nessas indústrias, nessas usinas. E o que falaram e eles falaram que não dá para retomar porque não tem pessoal, não tem combustível e não sei o que lá. E as usinas viraram agora e falaram, não, a gente pode retomar, se quiser, só dá autorização, a gente retoma o funcionamento agora. Bom, agora, isso nunca é imediato, sempre vai precisar de alguns meses. Mas aí repara a importância, fazendo isso agora, quando chegar no inverno, a energia elétrica já vai estar garantida pelas usinas nucleares, o que é um avanço muito significativo, né? E, bom, faltou aqui no final a gente falar sobre a entrevista que o Volodymyr Zelensky deu para a repórter lá do Jornal Nacional, que saiu no Jornal Nacional, falando sobre Bolsonaro e o Zelensky criticando a posição de neutralidade do Brasil nessa guerra, ou seja, na verdade, como eu falei, o Zelensky deu um puxão de orelha no Bolsonaro. Eu não apoio a posição de neutralidade dele. Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial. Foi assim, muitos líderes ficaram neutros num primeiro momento, e isso permitiu que os fascistas engolissem metade da Europa e se expandissem mais e mais, capturando toda a Europa. Isso aconteceu por causa da neutralidade. Ninguém pode ficar no meio do caminho, ninguém pode dizer, vou ser um mediador. Mediador de quê?
Mediador de guerra entre quem? A guerra não é entre a Ucrânia e a Rússia, é a Rússia contra o povo ucraniano. E é o que eu falo, não tem o que dizer nessa guerra. Não tem o que discutir. Esse pessoal que foi falando assim, não, mas é um país contra o outro, vamos ver o que é o caso de um caso com o outro. Não, não existe isso. Um invadiu o outro. É uma invasão deliberada. Não tem o que discutir aqui, não tem o que... vamos investigar de quem é a culpa. Não tem isso nesse caso. A culpa é claramente do Putin, é claramente da Rússia. Então não tem que negociar nada, não tem que acabar nada. O que dá para negociar é o prazo para a Rússia pagar a indenização à Ucrânia. A Rússia tem que sair da Ucrânia totalmente, inclusive Crimeia e Donbás, e reparar todos os danos que causou. Aí, a reparação dos danos eu acho que dá para negociar se vai ser em 5 anos, se vai ser em 10 anos, porque certamente vai empobrecer muito a Rússia, né? Enfim, foi uma puxão de orelha no Bolsonaro, e eu espero que o Bolsonaro tenha tomado essa oportunidade para se tocar que ele está abrindo um flanco enorme para ser atacado nessa eleição por conta disso, tá? Porque, veja, o Lula, como eu falei, por que eu vou votar no Bolsonaro de qualquer forma? Porque o Lula também apoia o Putin, então não vai fazer diferença nenhuma nisso daí no final das contas. Mas o fato é, o Bolsonaro é o atual presidente. Quem decide se o Brasil fica no neutro, entre aspas, como eu falei, não existe isso de neutralidade, ou se apoia a Ucrânia, é o Bolsonaro, não é o Lula nesse momento. E o que acontece? O que vai acontecer nessa eleição? O pessoal vai lembrar, pode ter certeza, os estupros de criança em Bucha, os estupros de mulheres, aquele monte de criancinha com braço, com perdido braço, sem perna, tendo que andar de muleta, vão usar isso tudo, e isso é um argumento emocional muito forte que vai ser usado contra Bolsonaro. E é o que eu falo. Mas aí vem as russetes que estão apoiando o Bolsonaro, falando, não, mas o povo brasileiro não está preocupado com essa guerra e não sei o que lá. Não, meu amigo, na verdade são as russetes que não estão preocupadas, porque na verdade estão apoiando a Rússia, né? Estão apoiando o Putin. Né? Quem tipicamente fala esse negócio de neutro, não temos que ficar neutros, é quem está apoiando o Putin. É óbvio que é. Por mais que o cara fale assim, não, eu não apoio o Putin mais. Pronto, você sabe que esse tipo de comentário eu já deleto embaixo, né? Se você começar o seu comentário embaixo, eu não apoio o Putin mais, acabou, já bloqueio completo. Então, no final das contas, não dá para ter neutralidade nessa guerra. Mas o diesel, mas o fertilizante. Meu amigo, tem fertilizante para comprar em qualquer lugar. Compra do Canadá, compra do Panamá, compra não sei de onde. Não compra da Rússia, não pode comprar fertilizante de sangue. Mas os Estados Unidos diz que pode, que não sei o que lá. Os Estados Unidos estão errados também. Não se compra fertilizante da Rússia. Não se compra diesel da Rússia. Não se compra nada de regime autoritário. Enfim, eu espero, como eu falei, que o Zelensky tenha dado um pito bom no Bolsonaro, né? Vamos ver se o cara aprendeu, vamos aguardar as próximas manifestações do Bolsonaro acerca disso, né? A boa notícia, eu tenho que reconhecer, é que a ligação de fato foi do Zelensky para o Bolsonaro, não foi do Bolsonaro para o Zelensky, menos mal. O pessoal está colocando aquele negócio que o Bolsonaro falou que ia dar um jeito na guerra e coisa e tal. Isso seria uma coisa muito mais vergonhosa, mas enfim, de qualquer forma, eu espero que o Zelensky tenha dado umas boas lições para o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro podia aprender muito com o Zelensky. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.